Vem cá, você acredita que mais de 25% das pessoas clicam no primeiro link que aparece quando elas fazem uma pesquisa no Google? Isso não é por acaso, ninguém tem tempo a perder. O mundo está imediatista, então as pessoas querem soluções rápidas. Então nesse vídeo a gente vai te ensinar um pouquinho sobre como o SEO pode contribuir para você estar nesse primeiro link. Então vem aqui para a tela comigo que eu preparei uma rápida apresentação para ajudar a gente nessa aula. Primeira coisa que vocês precisam entender quando eu falo de SEO, o que é cada uma dessas coisas de SEO. Então, primeira coisa, você precisa entender o que é palavra-chave. Basicamente, como o próprio nome diz, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso em alguns outros vídeos nossos, é um termo que o cliente usa da pesquisa. Por exemplo, tênis Adidas masculino, ela define como o produto será encontrado. Então, isso aqui é a palavra-chave do produto, né? São palavras-chave ali dentro que vão ajudar o Google a entender qual que é o seu produto. Não só o Google, até outros canais que você trabalha com venda, até marketplaces também, vai ajudar muito você ter uma noção de palavras-chave. Por exemplo, quando eu falo de guarda-roupa e roupeiro, são ambas as mesmas coisas, mas são palavras-chave diferentes. Então essas palavras você tem que ter uma ciência de qual você vai utilizar no seu produto. Além disso, o título desse produto ele é muito importante para o Google, porque é o campo que o SEO vai conseguir ler primeiro. Então toda vez que eu venho aqui no Google, pessoal, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Vou pesquisar aqui notebook. Assim que eu pesquiso notebook, o Google já trouxe para mim aqui milhões e milhões de pesquisas, de resultados. Né? Ele até mostra aqui a quantidade de resultados que ele aparece. Tem mais de 10 páginas aqui. Muito mais do que 10 páginas. Se a gente for avançando aqui, a gente vai ver a quantidade de páginas que tem aqui desses produtos que a gente está simplesmente pesquisando com a palavra notebook. Então, o que define esse carinha aqui? Está na frente desse, que está na frente desse e assim sucessivamente. O que define isso? Claro, tráfego pago, existem alguns anúncios que aparecem aqui, que vão ser anúncios patrocinados, pessoas pagaram para estar aqui dentro. Então, claro, ele vai sempre considerar anúncios patrocinados, existe alguém pagando para ficar em evidência aqui, mas descendo um pouco mais, já aparecem coisas que não tem ninguém pagando. Por exemplo, Notebook Casas Bahia oferta 24 vezes sem juros. Se eu entrar nesse link aqui, pessoal, você pode notar que eu não consigo encontrar esse texto. Isso aqui são estratégias de SEO. São títulos que você consegue colocar personalizados, que não necessariamente precisa estar inserido ali para o usuário enxergar. Então, às vezes, muitas pessoas fazem esses tipos de títulos de SEO para chamar a atenção de fato para o produto. Porque se eu colocar exatamente o nome da página, igual aqui, Google Trends. Se eu colocar o nome só Google Trends quando for pesquisar, talvez não chame tanta atenção. Mas Google Trends, sistema de inteligência de palavras-chave, coloca na frente, opa, peraí, agora eu sei o que é isso. Opa, eu quero comprar um notebook de 24 vezes sem juros. Então essas palavras vão ajudando você dentro do título aqui da pesquisa de SEO. Além disso, tem as descrições, isso vai ajudar você tanto no seu site quanto nos marketplaces, você facilitar e mastigar o máximo para o cliente entender o que é o produto, e o cliente entendendo o que é o produto, o Google acaba entendendo também o que é esse produto. Porque para pensar, você já viu que com milissegundos o Google traz milhões de resultados? Para ele conseguir esse sucesso, ele precisa que você mastigue o máximo de coisas para ele. O que eu quero dizer com isso? Você precisa entregar para ele palavras para ajudar ele a entregar para a pessoa que está pesquisando exatamente o que ela quer. Então é aí que entra essas vantagens de você sempre enfatizar o que é o seu produto em todas as oportunidades possíveis, seja dentro das palavras-chave, dos títulos, das descrições ou até mesmo nas URLs e no nome das imagens. Muita gente acaba deixando isso de lado, pessoal, mas o nome das imagens é um fator muito interessante para você analisar o resultado. Às vezes você vai lá e coloca qualquer nome aleatório de imagem, isso também atrapalha um pouco o SEO. Então, se eu colocar o nome da imagem exatamente o nome do produto, isso vai ajudar você também a ser encontrado com mais facilidade. Porque quando eu venho aqui e clico em imagens, é óbvio que o Google está considerando várias coisas, dentre elas o nome da imagem, sem sombra de dúvidas. Então, isso também deve ser levado em consideração. Beleza, pessoal? Então, agora entendendo que esses campos conceituais, tá? Só para não passar batido, questão de URL, tá? Basicamente, o URL é o link do seu site. Igual aqui nesse momento a gente está aqui num arquivo dentro do meu computador. Mas se eu vier aqui, por exemplo, eu consigo ver, isso aqui é o link, isso aqui é uma URL, tá? Basicamente é isso. Então, agora, a gente precisa entender alguns pontos importantes. O que a IA pode fazer para ajudar a gente nisso? Ela vai ajudar a gente a gerar títulos mais rápido, encontrar palavras-chave com mais eficiência e descrever os produtos melhor. Além disso, obviamente, ela vai te ajudar a criar imagens para você ficar mais estruturado e todo o resto aí que você já sabe que a IA faz, que a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas antes disso,
é legal a gente vir aqui e você entender do porquê é importante você investir seu tempo em SEO e como isso pode ajudar dentro do seu negócio. Por exemplo, você investe em tráfego pago dentro do Google e está certo. Eu não acho que o SEO vai cobrir o resultado que você tem em tráfego pago. Mas para pensar, o SEO é gratuito. Você tem um carinho na hora de cadastrar o seu produto, na hora de estruturar a sua página, você não gasta dinheiro com isso. O tráfego pago você está gastando. É óbvio, o SEO são sementes que você está plantando para ter um bom resultado. Você fazer um bom SEO hoje, em 12 horas, 24 horas, você não vai colher frutos excelentes daquilo. Porque o Google vai demorar a ranquear aquele produto ali e entender aquelas mudanças que você fez. Vai demorar alguns dias ali para começar a essa escalada de melhoria nos resultados e ir desenvolvendo. E o mais legal, como eu disse, são sementes. A partir do momento que você planta e ela floresce, você não precisa fazer tantas manutenções assim, é só regar ali mesmo, que aquilo vai se mantendo. Então, quando eu falo de um bom SEO, isso facilita você a ser encontrado por mais pessoas. Vou dar um exemplo simples aqui que eu fiz em um aplicativo aqui da Escola Shark, que é o Gerador EAN. Quando você vem em pesquisa Gerador EAN no Google, os primeiros links que aparecem é o nosso, ó, gerador de código EAN. Tá aqui, ó. Esse daqui é o nosso. Por que a gente fez isso? Existem vários locais dessa tela que a gente colocou gerador EAN. E é óbvio que eu não posso esquecer também do tráfego que esse site gerou. Tá? Isso também aqui, ó, Vendedor Club também é nosso, tá? E você pode pesquisar, tem guia anônima, tá? Não é só eu porque eu estou pesquisando aí, você pode fazer o exercício aí. Então, por que isso acontece? Obviamente, uma boa estrutura de títulos, URLs, descrições, imagens e afins, e além disso, o tráfego naquele produto, que aí entra a segunda etapa desse processo. Você pode ter o melhor SEO do mundo, mas se ninguém acessar o seu site, o Google não vai recomendar ele. Então, por isso que o tráfego acaba sendo importante também. Porque quando você começa a aumentar a volumetria de visitas naquele site, aquele link do seu produto tende a aparecer mais. Que o Google fala, pô, pessoas que precisam de um notebook, 50% delas estão clicando nesse tipo de link aqui. Então, eu vou apresentar esse link aqui desse site e tudo mais. Então, ter o tráfego ao seu lado dentro da estruturação de um bom SEO é importante também. Então você tem que trabalhar os dois de formas estruturadas. E não adianta nada, pessoal, você ter um produto bom, mas ele está invisível, com títulos, com nome bonito, mas sem termo que o cliente pesquisa. Descrição genérica que não tira dúvidas antes da compra. Foto pesada, como eu disse, o Google vai sempre gostar da coisa mais mastigada para ele. Então, se você entregar uma foto gigantesca para o Google, ele vai ter mais dificuldade de carregar ela. Mais dificuldade de carregar ela, ele vai priorizar o que é mais fácil para ele. URL cheia de código, né? Aquelas URLs todas zoadas, igual essas aqui, por exemplo, ó, isso aqui não vai funcionar bem no seu site. E um SEO cadastrado com uma intenção, obviamente, é o contra do que a gente acabou de falar. Entender o que o cliente chama um produto de verdade, transformar a palavra-chave em título de distribuição de atributos, usar IA para acelerar todo esse processo, medir, ajustar e repetir os produtos com mais potencial. Isso é interessante também, né? Você repetir as palavras ali nos produtos que tem mais potencial te ajuda a enfatizar, que é o que eu falei no gerador EAN. Eu falei várias vezes aqui nessa página sobre gerador EAN, tá? Esse termo apareceu diversas vezes. Então, beleza. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter de atenção. Então, vamos lá. Palavra-chave, fale como um comprador pesquisa. Isso é bem legal também. Eu tenho um exemplo bacana, igual aqui, ó. Hack painel sala. Às vezes, você vai se deparar com algum nome que existem várias formas de... Um produto, na verdade, que existem várias formas de chamar ele. Vou dar um exemplo aqui da parte moveleira. Guarda-roupa e roupeiro. São as duas coisas a mesma coisa. Duas palavras, mesmo produto. Qual eu vou colocar no meu site? Simples, você pode usar o Google Trends, que é uma plataforma gratuita aqui do Google, que mostra as coisas que estão sendo mais pesquisadas naquele momento dentro do Google. Olha lá, ó, Inter de Limeira e Santa Cruz, vai mostrando tudo aqui que está sendo pesquisado na nossa região. E eu posso fazer aqui uma comparação. Eu venho aqui, ó, guarda-roupas. Dou um explorar, clico aqui nesse maisinho e coloco o roupeiro. Agora ele vai fazer uma análise completa para mim. Vamos deixar aqui sugerir termos de pesquisa. Não, vou deixar isso aqui no canto, depois a gente faz isso. Ele vai mostrando para mim, ó, qual aparece os interesses nas últimas 24 horas. Eu posso até aumentar isso um pouco mais para tomar uma decisão melhor. Eu posso colocar nos últimos 3 meses aqui para ter uma noção mais ampla. Então vamos lá. Ó. Olha como o roupeiro ele se destaca, né? Tudo que está vermelho é roupeiro, azul guarda-roupa. Olha aqui a diferença de guarda-roupa para roupeiro. Roupeiro é muito mais pesquisado. Então ele mostra outras palavras que se conectam com roupeiros, outras palavras que se conectam com guarda-roupas, e ele vai te mostrando aqui vários dados interessantes.
E você consegue ver essa pesquisa de uma forma mais ampla. Por exemplo, ver uma pesquisa no Google Shopping. Como no Google Shopping reage a essas duas palavras? Ele traz para você também como o Google Shopping reage a essas 3 palavras. Então, com poucos cliques, a gente consegue já ver qual é a palavra que faz mais sentido a gente utilizar no cadastro do nosso produto. E essa estratégia eu poderia vir aqui comparar com outra palavra e com outra e vir aqui fazer várias coisas, tá? Eu poderia fazer várias comparações aqui dentro e filtrar períodos distintos para ver um resultado melhor. Basicamente, é isso o Google Trends. Outra coisa importante também é que você ter um site bem estruturado, com bom SEO, colocando tráfego, tudo bacaninha, mas seu site for lento, não estiver nos conformes do que a internet acha que é uma boa solução, você com certeza vai ficar para trás. Lembra do que eu falei da foto pesada, que o Google não vai priorizar? Isso acontece também com o seu site. Se o site for lento, demorar para pesquisar, demorar para acessar, ter muitos segundos ali para fazer a primeira abertura, isso também vai distanciar o Google, consequentemente o cliente. Não se esqueça, o tráfego ele é importante para o seu site ser bem ranqueado. E um site super lento vai ter menos tráfego. A pessoa vai clicar, entrar, ficou 2, 3 segundos, não aconteceu nada, ela vai embora. Simples assim. Então, para isso, você pode usar o PageSpeed, que é do Google também, tá? Vou deixar o link na descrição também. E esse GTmetrix, tá? Então, a gente pode colocar aqui os nossos sites e testar. Vou pegar aqui um site aleatório, só para a gente fazer esse teste. Pegar a Netshoes. Vamos colocar a Netshoes aqui. Vamos analisar. Deixa ele analisando. Vamos colocar a Netshoes aqui também no GTmetrix. Deixa os dois analisando aí. Enquanto eles analisam, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Outra coisa, variação de busca, né? Inclua cor, tamanho, material, ocasião, que é aquilo que eu falei para você colocar o máximo de coisas dentro da descrição. Qual é a intenção de compra, né, da pessoa? Quem busca barato, premium, kit, original, com nota fiscal, quer coisas diferentes. Então, essa palavra, essa e essas daqui são pessoas que talvez querem o mesmo produto, mas com intenção diferente na compra. Isso é só um exemplo, tá? Forma do título: produto, marca, modelo, atributo, cor, fonte, mais benefício real. Sem encher de palavras soltas. Assim, quando eu falo de marketplace, talvez o Mercado Livre, alguma coisa assim, essas palavras soltas até funcionam com mais eficiência, mas para o seu site próprio, talvez isso não seja o caminho, tá? Uma URL limpa, sempre lá, ó, meusite.com.br/tênis Adidas preto. Pronto, é isso o seu site, é isso o link do seu produto. Isso vai facilitar o Google a entender o que é aquilo. Evite promessa falsa, não coloque original, premium ou marca famosa se o produto não comprovar isso. Porque, como eu disse, a pessoa vai entrar, sair, não vai contar como uma boa visita aquilo e, obviamente, seu site vai acabar ficando desqualificado. Sobre as descrições, pessoal, sempre comece pelo benefício. Explique em 2 linhas exatamente o que é o produto. A pessoa tem que ler de forma muito rápida e entender se é aquilo mesmo que ela quer. Depois você vem com a ficha completa, sempre em tópicos, tá? Não faz aquele blocão de texto não, que isso vai distanciar todo mundo, inclusive até para dificultar no SEO. E fecha as objeções, né? Toda quebra de objeção que você pode ter, você já coloca aqui dentro. Essas objeções, como eu disse, o próprio GPT ou Gemini ou Cloud, independente do que você usa, pode te ajudar nessa estrutura. Vamos avançar para o próximo tópico aqui. Então, outra coisa, a imagem, tá? O arquivo. Sempre troque o nome IMG, barará, barará, pelo nome do produto. Tênis feminino branco, couro, tracinho, JPG, né? Que é o nome do arquivo. Então, você também fazer esse mapeamento de nome do arquivo vai te ajudar bastante. Peso da imagem. Sempre tente optar pelo ponto .jpg, que ele tende a ser mais leve. O PNG tende a ser mais pesado. Então, uma imagem muito pesada vai deixar o seu site mais lento. Então, opte sempre por imagens mais leves. Seu site não precisa de uma imagem mais que 2000 por 2000 pixels, pessoal. Ah, vou colocar uma imagem 4K que o cliente vai ter uma experiência melhor. Cara, poucas pessoas têm celular com tela 4K. Para que você vai deixar seu site ultra pesado para isso? Ninguém vai ficar dando super zoom no seu produto para ver quantas costuras tem. Não faz sentido. E outra coisa importante, sempre mostre seu produto por todos os ângulos, que aí entra o detalhe das imagens, né? O cliente compra o que entende. Hoje, dentro do Google, por exemplo, se eu vier aqui e fazer a nossa pesquisa do notebook e vir aqui, por exemplo, no Google Shopping, você vai observar que eu consigo navegar por aquele produto sem nem mesmo entrar dentro dele. Então, eu consigo ver todas as fotos e tudo mais. Então, isso também vai te ajudar. Quando o Google for priorizar algum produto aqui, ele quer um produto que o cliente veja exatamente o que ele quer, né? O cliente do Google que está consumindo a pesquisa ali, o Google quer que ele tenha um resultado rápido. Então, nada melhor do que você caprichar nas imagens aqui que aparecem até antes mesmo do cliente acessar o seu site de fato.
E aqui eu trouxe para vocês também alguns prompts, que eu vou deixar toda essa apresentação que você está vendo também disponível aqui na descrição. Então esses prompts vão ajudar vocês a criar, buscar palavras-chave, criar títulos. Então é só você clicar aqui em copiar e usar ele como você quiser, tá? Então aqui isso vai funcionar bem legal para vocês também. E outra coisa, pessoal, não inventa moda não, tá? Como eu mesmo escrevi aqui, você não tem que fazer SEO pensando no robô, né? Você tem que pensar no cliente final, que tenha mais chance de clicar. Quando a pessoa tomou a decisão de escrever isso daqui, quando eu pesquiso notebook, ó, vamos lá, notebook Casas Bahia, oferta 24 vezes sem juros. Ela não está pensando no robô, ela está pensando na pessoa que vai ver isso aqui e falar, caraca, eu preciso do notebook, não tenho grana, vou parcelar. Então ela está pensando no humano por trás disso. Às vezes a gente fica tão vidrado em algoritmo e esquece que no final quem está apertando no botão de comprar é um humano. Então você também não pode esquecer disso, tá? Seja o mais específico possível, quanto mais dado real você entrega, melhor fica o título e a descrição. Revise sempre, SEO é melhoria contínua. Hoje, a gente pesquisou aqui, o roupeiro está na frente. Eu não sei daqui a um ano como isso vai estar. Então você está sempre antenado, principalmente nos seus produtos curvar, vai ser muito importante para manter o seu SEO sempre em alta e os seus links sempre lá em cima. Beleza, pessoal? Outro ponto importante aqui é só um checklist rápido, né? Você busca, lista os principais termos, avalia o título e os atributos dos benefícios reais, monta a descrição, ajusta a URL, melhora as imagens. Seguindo esse checklist nesse fluxo aqui, vai ser o ideal para você. Então você aplica isso pelo menos na sua curva A. Eu coloquei aqui os 10 produtos campeões, seria um bom caminho para você fazer tudo isso. E por que eu montei esse checklist dessa forma? Porque eu entendo que cada uma dessas coisas aqui você vai ter um gasto de energia diferente. Por exemplo, imagem, você vai gastar um pouco mais de energia para poder estruturar isso, fazer um prompt legal no ChatGPT para poder organizar toda essa parada. O URL é mais tranquilo, descrição também mais tranquilo. Então eu fui por ordem de peso que você vai realmente demorar em cada uma dessas tarefas. E uma coisa mais legal aqui, vamos voltar enquanto a gente estava falando, vamos ver os resultados que teve aqui a Netshoes. Ó. Avaliações de Core Web Vital, reprovado. Ó. Netshoes, hein? Netshoes foi reprovado. Ó. Tempo para aparecer o primeiro print da tela aqui, né? Então demorou 2,3 segundos para aparecer a primeira coisa na tela. Vamos traduzir isso aqui para vocês verem melhor isso. Vamos traduzir isso aqui. Olha lá, ó. Primeira pintura na tela, demorou quase 2 minutos. Ó, 2 minutos não, é loucura, né? Quase 2 segundos. E ele traz, ó, desempenho, acessibilidade, práticas recomendadas e o desempenho final, a média geral, 26 pontos. Muito ruim, tá? Maior conteúdo, então para ele concluir toda a abertura da página demorou 15 segundos nesse teste. É claro, tá? Se eu fizer o teste de uma outra forma, ele pode, obviamente, melhorar isso aqui. Ele até mostra aqui como ele emulou isso, tá? Emulou imaginando um Moto G, uma sessão de página única, que isso também é importante. Dependendo do computador, do celular que você estiver usando, esse tempo pode mudar. Então ele sempre pega um celular mais popular para você ter uma visão geral mesmo. Se no mais popular você tiver com desempenho bom, você vai estar bem em todos os outros. Então ele mostra aqui, ó, as coisas que estão erradas, tá? JavaScript legado, enfim, coisas assim mais técnicas. Mas assim, pra gente que não é programador nem nada, a gente pode olhar tanto no computador quanto no celular isso daqui e ver a pontuação que teve no celular e a pontuação que teve no computador. E essas aqui são as coisas que a gente tem que prestar mais atenção, tá? Agora vamos ver lá no GTmetrix que ele também traz alguns resultados. Ó. Aqui ele traz uma nota de A até F, se eu não me engano. Então aqui ele teve um resultado D. Mostrando performance, estrutura, também demorou aqui 1,5 segundo para aparecer o conteúdo na tela. E aqui, obviamente, se você fizer o seu login, você vai conseguir ver mais dados aqui, tá? Pode criar uma conta gratuita para você ter uma visão melhor. Ele até dá algumas dicas aqui, ó, de como você pode melhorar a performance, estrutura, vídeo. Ele mostra umas coisas bem legais aqui dentro. Então, basicamente, isso daqui também vai te ajudar a entender se o seu site está lento ou não. Como eu disse, não adianta nada eu ter uma estrutura legal de SEO, tudo bem traqueado, bem formatado, tráfego rodando, mas o cliente chegar e demorar para aparecer na tela, ele vai embora. Não se esqueçam disso, tá? E tudo isso que eu contei aqui para vocês, vocês conseguem dentro da Nuvem Shop, nessa conta demo que a gente está aberta aqui, vir aqui em produtos, vou abrir aqui tênis masculino. Com o tênis masculino aberto, eu consigo descer e ver os campos de SEO aqui dentro do nosso site Nuvem Shop. Eu consigo vir aqui e editar todos eles, ou eu consigo até mesmo clicar aqui em gerar com IA, pessoal. Ele vai analisar tudo que eu já dei de dado daquele produto, descrição, imagem, nome, e criar tags e deixar o meu SEO mais bem estruturado. Claro, faz sentido você vir aqui ajustar e deixar com a cara do seu negócio, mas aqui ele já agilizou muito tudo isso que a gente falou aqui nessa aula.
Então olha só, já colocou título bem estruturado, colocou descrição de SEO, colocou tag, palavra-chave, ajustou o URL do produto. Então tudo que eu falei para você que é essencial, ele já fez aqui pra gente, ó. Então é só vir aqui e salvar alterações e esse produto está feito. Como eu disse, vale a pena você revisar e deixar com a carinha da sua empresa. Mas aqui já adiantou um tempo absurdo, né? E a Nuvem Shop, como vocês sabem, não é só isso. Você tem vários temas aqui bem estruturados, bem posicionados, que são coisas que valem a pena serem ditas. Inclusive, nesse site demo que a gente tem aqui, com poucas coisas desenvolvidas, conseguiu uma nota melhor do que a Netshoes. Só para você entender o poder que a Nuvem Shop tem. Tem vários clientes que a gente já implantou a Nuvem Shop aqui e te passamos por Black Fridays e muito volume de acesso e sempre conseguimos manter um resultado excelente. Sem contar a facilidade, né? Praticamente tudo plug and play. Você criou a conta no Nuvem Shop, vai ter o Nuvem Pago para você conseguir usar o seu cartão de crédito, vender no Pix e tudo mais. Vai ter o Nuvem View para você conseguir entregar os seus produtos. Então não precisa ficar fazendo aquele Frankenstein e conectando várias coisas ali dentro para você ter um e-commerce funcional. Então tudo isso já tem ali para você disponível, tá? Então aqui foi um teste bobo que a gente fez, né? No GTmetrix aqui ele conseguiu uma nota A no nosso site demo, só para você ter uma noção. Diferente da Netshoes que conseguiu um D. Então, além disso tudo, eu trouxe também para vocês aqui na nossa apresentação uma oportunidade para você conhecer a Nuvem Shop. Você vai ter 7 dias gratuitos em qualquer um dos planos e depois 25% de desconto na primeira mensalidade, tá? O link vai estar na descrição ou se você entrar nessa apresentação que a gente acabou de fazer para vocês, basta clicar em acessar a Nuvem Shop que você vai receber o seu benefício. Basicamente esse é o vídeo de hoje, eu sou o Wallace Messias, muito obrigado por ter assistido até aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, que isso vai ajudar a gente a sempre trazer um conteúdo novo. Valeu!